Olá, amigas e amigos, companheiros de jornada, que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos o livro dos médiuns. Estamos na segunda parte, que trata das manifestações espíritas, no capítulo 6 das manifestações visuais, e o item que estamos estudando é o de número 100. A pergunta de hoje é a de número 12. Os espíritos que aparecem com asas têm-nas realmente ou essas asas são apenas uma aparência simbólica? Resposta: os espíritos não têm asas, nem de tal coisa precisam, visto que podem ir a toda parte como espíritos. Aparecem da maneira porque precisam impressionar a pessoa a quem se mostram. Assim é que uns aparecerão em trajes comuns, outros envoltos em amplas roupagens, alguns com asas como atributo da categoria espiritual a que pertencem. O espírito Miramês começa o comentário sobre esse item 100, questão 12, com o título: Os espíritos têm asas? Os espíritos não têm asas, diz ele, como descreve a literatura de certas religiões, mostrando-os como necessidade delas para voar. A angelitude dos espíritos corresponde à segurança e o desenvolvimento de dons espirituais em abundância. Para que asas, se volitamos pela força do pensamento, que supera todos os entraves que possam aparecer? Mesmo na atmosfera pesada de regiões umbralinas, eles vencem distâncias pela força mental, assim como em se chegando à atmosfera da Terra, onde o próprio ar pesa, isso não constitui entrave para os espíritos elevados. No entanto, há muitos espíritos que precisam de aparelhos para atravessar certas regiões do espaço, por lhes faltar a capacidade de volitação, a não ser quando eles estão conduzidos por entidades de alta elevação espiritual. Não vê bandos de pássaros voando na atmosfera da Terra com grande facilidade, mas sempre tendo um guia marcando os rumos a seguir? Assim, encontramos no espaço espiritual grandes levas de espíritos sendo conduzidos por almas angélicas para determinados trabalhos de amor. Tudo isso sendo feito pela força da caridade sem alarde, porque o amor, quando despertado nos corações, é força de Deus a mostrar o valor dos céus em favor de toda a criação. O espírito toma a forma que lhe diz respeito na engrenagem da vida, pelo que é na sua permanente postura ante a sua consciência. Se seus sentimentos são animalizados, se suas paixões dominam o seu mundo interno, certamente suas formas refletirão sua inferioridade, o automatismo com que as leis lhe impõem. Porém, se o seu coração conhece o amor, se a sua vida como encarnado ou desencarnado vibra dentro da moral cristã e ele passa a viver, ou mesmo se esforça para viver, os conceitos da vida nobre, tomará forma diferente e terá liberdade para escolhê-la, mas sempre com a beleza e elevação que o amor lhe inspira. Os espíritos se apresentavam com asas e outros acessórios no passado, para provar e mostrar aos videntes e mesmo aos profetas que eram almas provindas de Deus e que vieram de longe varando o espaço para proteger os homens. A doutrina espírita, sendo o cristianismo puro, vem tirar o véu da velha teologia e o ranço de muitas filosofias que somente reconhecem os anjos de asas. O espírito angélico é uma luz capaz de atravessar distâncias imensuráveis em segundos. Pode-se dizer que está presente onde desejar pela força do querer, mas sempre em nome do Criador, em pleno trabalho de harmonizar a mente humana e ajudar a natureza na sua grande função mãe.
Há também o caso dos videntes de quaisquer religiões, que são médios de efeitos físicos e, pela força da faculdade mediúnica que possuem, revestem os espíritos com roupagem cujo material se encontra com fartura em sua mente, do modo que evidenciam as imagens e pinturas. Isso se chama ideoplastia, e assim também ocorre nas sessões de materializações. O médium que não tem educação mediúnica fornece certamente o ectoplasma, mas a sua mente interfere na forma, pecando por ignorância. Em muitas situações já materializaram espíritos com pouca elevação, com a forma de Allan Kardec, por exemplo. Os espíritas, principalmente os médiuns de efeito físico, precisam estudar e sempre buscar orientações em fontes seguras para exercitarem seus dons mediúnicos nas linhas de Jesus e Kardec. O exercício mediúnico ainda é terreno de pouco entendimento. O orgulho e o egoísmo dominam grande área, e a lisonja emplana os sentimentos mais elevados em muitos corações. O médium de materialização de objetos e de espíritos deve obedecer a um guia encarnado que tenha conhecimentos profundos sobre o exercício desta faculdade. Aí ele fará maravilhas em todas as suas funções, principalmente servindo de instrumento para aqueles que já foram, voltarem e serem vistos pelos que ficaram. Ao se preparar para a reunião, o médium deverá estar despido de toda vaidade, limpando seu coração dos ressentimentos, esquecendo todos os tipos de paixões, com o preparo necessário do corpo e da mente. Precisa entregar-se a Jesus, sem querer ajudar o espírito, pelo poder mental, a tomar essa ou aquela forma, mas entregar esse trabalho aos espíritos guias. Estes sabem o que fazer para a grandeza do amor e da caridade. Lembramos sempre que os espíritos que se reúnem com os homens são seus idênticos, a não ser que o esforço dos encarnados seja constante no sentido de melhorar. Aí, por misericórdia, os anjos aparecerão em nome de Deus e Cristo, como prêmio dos que trabalham na grandeza da moral evangélica. Os espíritos elevados têm asas, sim, as asas do amor e da caridade, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 16.